Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse canal foi criado pensando em você que acredita nas Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. Você que está cansado de ser enganado em nome de Deus. Você que já está cheio de ouvir tantas mentiras faladas em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse canal é pensando em você que ainda acredita que o evangelho puro e cristalino do Senhor Jesus ainda é pregado neste país. E você pode nos ajudar, recomendando-nos temas para que a gente possa trabalhar aqui no nosso canal. E o tema de hoje é um tanto quanto controverso, é complicado para falar e sem respostas fáceis para dar. Sei que nunca tivemos, não temos e jamais teremos uma unanimidade sobre o assunto de hoje. Claro que aqui não tenho a pretensão de dar um checkmate, dar um veredicto final, mas eu quero e eu preciso falar a esse respeito. Porque, na verdade, temos evitado falar sobre esse tema. Sim, por medo, por insegurança, por negligência. A verdade é que nós falamos pouco sobre o suicídio no meio evangélico. Esta é uma verdade. Está acontecendo muitos casos no nosso meio e nós nos silenciamos, por alguma razão, para não falar sobre esse tema tão sério que está ocorrendo no nosso meio. Inclusive entre líderes cristãos, inclusive entre pastores, inclusive entre missionários, inclusive entre pessoas que estão na liderança de igrejas e crentes de um modo em geral. Portanto, o tema de hoje é: quando um crente comete suicídio, ele vai direto para o inferno? Eu sei que algumas pessoas nem irão abrir esse vídeo direito e já irão me julgar dizendo que eu estou incentivando o suicídio. Isso não é verdade. A verdade é que nós temos que pensar sobre esse assunto com muita seriedade. Acontece milhares de casos, meus amados irmãos e amigos. Segundo a revista Questão de Ciência, de Dalson Brito Figueiredo Júnior, a estimativa é que entre os anos de 2018 a 2020, 39.824 pessoas no Brasil cometem suicídio. E se essa estimativa dele estiver correta, são 7.706 casos de suicídios por mês. Então, seria 256,8 pessoas por dia que cometem suicídio no Brasil. Cerca de 10,7 pessoas cometendo suicídio no Brasil. Quase um por minuto. Entre essas pessoas que cometem suicídios estão alguns crentes. A Igreja Católica Romana afirma que todas as pessoas que cometem suicídio irão direto para o inferno. Essa afirmação é da Igreja Católica Apostólica Romana. E esse ensinamento começou a ser revisto, começou a ser repensado a partir da Reforma Protestante, tendo em vista que não tem base bíblica nenhuma para fazer tal afirmação. A boa teologia não afirma que todas as pessoas que cometem suicídio irão direto para o inferno. Todas não. A Bíblia não afirma isso em hipótese nenhuma. Mas nós recebemos essa herança católica romana, que irão sim todos para o inferno. E talvez seja até melhor pensarmos assim, devido às circunstâncias do dia a dia. Mas a maioria de nós, evangélicos, continuam a insistir, a acreditar piamente que todas as pessoas que cometem suicídio irão direto para o inferno. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Eu não sei. Mas no meio evangélico, a gente escuta algumas colocações a respeito. Olha só, algumas colocações que a gente escuta quando ouvimos que alguém cometeu suicídio. Falta de Deus no coração. Esta é a clássica. Fulano de tal cometeu suicídio porque não tinha Deus no coração.
Outros dizem, é falta de fé. Fulano de tal se matou porque não tinha fé em Deus. Outros dizem, é falta de esperança. Fulano de tal não tinha esperança em Cristo e por isso cometeu suicídio. Outros dizem, é falta de oração. Fulano de tal teria que orar mais para não cometer tal ato. Outros dizem, é falta de firmeza em Jesus. Fulano de tal cometeu suicídio porque não está firmado em Jesus. Outros dizem, fulano de tal cometeu suicídio porque não era crente de verdade. Porque o crente de verdade não comete suicídio. Todas essas coisas podem ser, sim, pode ser. Mas, minha gente, convenhamos, a maioria das pessoas que vivem sem Deus não comete suicídio. A maioria das pessoas que não oram a Deus, não têm fé em Deus, não estão firmadas em Jesus, a maioria delas não comete suicídio. A maioria delas matam para viver. Sim, a maioria dessas pessoas que não tem nada a ver com Deus, elas irão morrer de velhice. Irão morrer de velhice, rejeitando a Cristo, rejeitando a Deus, sem ter fé em Jesus, sem ter uma vida de oração. Por isso, nós não podemos dizer que o suicídio é cometido por alguém que não tem alguém que não tem fé em Deus, alguém que não tem firmeza em Jesus, alguém que não é crente de verdade. Porque isso não procede. A maioria dos falsos crentes, meus amados irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. A maioria dos falsos crentes que frequentam as igrejas evangélicas hoje não irão cometer suicídio. A grande maioria esmagadora dos falsos crentes que povoam as igrejas evangélicas no Brasil não irão cometer suicídio, em hipótese alguma. No meio evangélico, por muitos líderes, inclusive, acreditam que as doenças emocionais não são dignas de serem levadas em consideração. Sim, muitos líderes não levam em consideração as doenças psicológicas. Muitos líderes cristãos. Eu já ouvi as seguintes colocações. Escute, de gente boa. Gente boa. Eu já ouvi as seguintes colocações em relação às doenças psicológicas. Não existe doença psicológica. Eu já ouvi líder falando isso. Isso aí é frescura. Quando uma pessoa está com um problema emocional, tem líder cristão que diz que é frescura. Eu já ouvi dizer, isso aí é coisa do diabo. Não existe esse negócio de doença mental. Isso aí é coisa do inimigo, do capeta. E nós sabemos, meus amados irmãos e amigos, que cientificamente já é comprovado que existem sim doenças psicológicas. E que dependendo da situação, as doenças psicológicas podem levar alguém a cometer o suicídio. Embora nem todas as pessoas psicologicamente doentes irão cometer suicídios. Quem dá o diagnóstico com precisão que uma pessoa está doente psicologicamente são os psicólogos e psiquiatras, sobretudo. Mas eu também já ouvi gente boa do meio cristão dizendo que psiquiatras e psicólogos são a maior besteira. Tem gente que leva essas pessoas para os psicólogos e os psiquiatras e deveriam levar para os pastores orar. Eu já vi gente falando assim, já ouvi. Esse negócio aí de levar crente com doença psicológica para psiquiatra, para psicólogo, tem que levar para o pastor orar. Se a oração do pastor não puder resolver, o psiquiatra, o psicólogo não vai resolver nada. Ah, meus amados irmãos, isso tudo é muito lamentável. Muito, mas muito lamentável mesmo. Porque as doenças emocionais são verdadeiras sim e precisam ser levadas em consideração. Os profissionais da saúde mental são legítimos sim e precisam ser reconhecidos. Por isso, escute. Na história humana, o suicídio nunca foi, não é e jamais será um ato normal a ser praticado por qualquer pessoa, sendo crente ou não crente. Olha, escute. Nunca foi, não é e jamais será um ato normal praticado por qualquer pessoa, independentemente do seu credo religioso.
Na Bíblia, nós encontramos 6 casos de suicídios. 5 casos no Velho Testamento e 1 caso no Novo Testamento. Né, para você ver o tanto que não é comum. Não é comum mesmo. Contando com o caso de Sansão, então nós teríamos 6 casos no Velho Testamento. Né? Alguns estudiosos, eles insistem em querer dizer que o caso de Sansão não foi suicídio. Né? Por quê? Porque o nome de Sansão aparece na lista dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11. Agora, o caso de Sansão está bem aqui em Juízes capítulo 16, versículos 28 a 30. Aqui, nesse texto, o Sansão, abatido, com seus olhos furados, né, lá naquele grande coliseu, digamos assim, né, cheio dos inimigos, o Sansão diz: Senhor, me dê força só mais uma vez, porque eu quero me vingar dos meus inimigos. E aí o Sansão coloca as suas mãos entre uma e outra coluna e diz: que eu morra, mas que eu mate os meus inimigos. E na morte de Sansão, os irmãos sabem muito bem a história. E na morte de Sansão ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Mas ele provocou a sua morte. Isso não tem dúvida. Alguns dizem assim: não, a morte de Sansão foi uma morte sacrificial. Sim, ele se sacrificou para matar os inimigos da nação de Deus. Aí eu digo: olha, eu prefiro acreditar que a única morte sacrificial foi a morte de Jesus, né? Lá na cruz do Calvário. Né? Então, o Sansão provocou, sim, a sua morte, sem sombra de dúvidas. O caso de Abimeleque está aqui em Juízes 9, 54. O Abimeleque, ele ordenou ao seu servo que estivesse lhe matando. E esse caso de Abimeleque é considerado suicídio pelos estudiosos. Né? E não foi nem ele que pegou a sua espada e lhe matou, mas ele ordenou a morte. Ele disse: eu quero morrer, me mate. E o servo obedeceu. O caso do rei Saul, lá em 1 livro das Crônicas, capítulo 10, versículos de 1 a 6, lá o rei Saul, ele também ordenou o seu servo que lhe transpassasse com a sua espada, e o seu servo recusou, e ele mesmo pegou a sua espada e caiu sobre ela. Então o rei Saul, rei de Israel, ungido rei de Israel, ele cometeu o suicídio caindo se dobrando em cima da sua própria espada. Nós temos também o caso de Aitofel, em 2 Samuel 17, 23. Aqui ele pegou uma corda e se enforcou. Né? Este Aitofel. E também nós encontramos o caso de Zinri, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18. Esse Zinri aqui, ele chegou na sua casa, organizou toda a sua casa e tocou fogo em si mesmo. Morte terrível. E o caso de Sansão, que nós já mencionamos aqui, né, que ele derrubou aquele prédio todo em cima de si, consciente que estaria morrendo. No Novo Testamento, nós temos o emblemático caso de Judas, o Iscariotes, lá de Mateus 27, versículo 5. Ele tentou se enforcar, né? A corda deve ter caído, ou a árvore, sei lá, não suportou o peso. Ele caiu na rebanceira e foi partido ao meio, e as suas vísceras se espalhou no chão. Judas Iscariotes, né? Ele também cometeu suicídio. Agora, meus amados irmãos e amigos, olha, somente Deus sabe o que leva uma pessoa a cometer suicídio. Escute, vou repetir a frase. Unicamente Deus sabe o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Os psicólogos podem dar suas teses, os psiquiatras, os supercrentes, os pastores de verdade, os pastores de mentira, os líderes religiosos, de um modo geral, podem fazer as suas conjecturas o tanto que quiser, mas a verdade é que somente Deus é capaz de saber o que se passa na mente de uma pessoa, no coração de uma pessoa, quando ele vai cometer o suicídio, quando ele comete tal ato, né, terrível. Como só é Deus que sabe em caso de suicídio, então não fique questionando a fé dos outros, meu amado irmão. Não fique questionando. Ao ouvir que um crente cometeu o suicídio, nós já vimos aqui que não é normal. Não é normal. Né? É algo totalmente atípico.
totalmente atípico, não é aceitável de maneira nenhuma, mas quando se ouve que um crente cometeu suicídio, não questione a fé dele, não. Por que questione a fé dele? Se é só Deus quem sabe. Não questione a vida cristã dessa pessoa. Não questione. Por que questionar a vida cristã da pessoa? Será se fulano de tal era crente de verdade? Para ter coragem de cometer tal ato? Não sou eu e nem você que atesta se uma pessoa é crente ou não. Não sou eu capaz de dar o diagnóstico. Fulano de tal é crente e fulano de tal não é crente. De maneira nenhuma, nenhuma. Nós teremos muitas surpresas no céu. No céu. E muitos terão muitas surpresas no inferno. Sim, pensando que muita gente vai morar no céu e lá não estarão. Pensando que muita gente não estará no inferno e estará. Ora, por que, meus amados irmãos? O caso de vida eterna e condenação eterna pertence a Deus. Pertence a Deus. Não sou eu que dou, não é você que dá, não é igreja nenhuma que dá, é Cristo Jesus o Senhor. E é algo independente. Cada pessoa vai prestar contas diante de Deus. Não sou eu e nem você que iremos prestar contas diante de Deus. Tem um montão de gente que nunca vai cometer suicídio e vai para o inferno. E vai para o inferno. Cada caso é um caso, meus amados irmãos. Mas somente Deus é capaz de julgar cada caso. Cada caso é um caso, mas tão somente Deus é capaz de julgar cada caso. Não cabe a mim e nem a você ficarmos tentando julgar os casos. Quando um crente comete suicídio, ele vai direto para o inferno. Deixe as coisas que competem a Deus nas mãos de Deus. Não queira você ter uma resposta que você não sabe. Não queira você dizer algo que você não sabe. Ora, se o domínio da vida e da morte não está nas mãos do diabo, e não está nas minhas mãos, e não está nas mãos de nenhum homem, está nas mãos de Deus, então deixe isso com Deus. Deixe isso com Deus. Ele é quem vai julgar caso por caso. Apenas e tão somente Deus tem competência para definir o destino eterno de um crente em Cristo que cometeu o suicídio. Escute, eu vou repetir a frase, porque eu vou terminar com ela. Apenas e tão somente Deus tem competência para definir o destino eterno de um crente que cometeu o suicídio. Apenas Ele. Por isso, nós não podemos ficar remoendo, querendo essa definição, quando nós não podemos definir nada. Eu espero em Deus que, de alguma maneira, esse vídeo tenha ajudado você a pensar com seriedade sobre este assunto. Até no nosso próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir.